Tenho dor ou desgaste no quadril? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, tirando suas dúvidas e trazendo informação para você de forma rápida e simples, como tem que ser. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é meu dia a dia. Todos os dias eu atendo pacientes com os mais variados tipos de dor e com os mais variados graus de desgaste na articulação do quadril. E hoje eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e dizer qual é o método que eu uso para avaliar e para classificar qual o grau de comprometimento da articulação do quadril de cada paciente. Vamos antes conversar um pouquinho sobre dor? As dores elas têm suas características individuais. Elas variam na sua localização, elas variam sobre graus de irradiação. Se a dor, então, por exemplo, localiza-se apenas no quadril, se ela vai para a coluna, se ela vai para o joelho, ou se é uma dor isolada, localizada. A dor também se diferencia pelo seu grau, pela sua intensidade, onde eu peço para os pacientes normalmente classificarem essa dor com uma nota de 1 a 10, na qual a nota grau 1 seria uma dor leve, um incômodo, e a grau 10 a pior dor da vida que a pessoa já sentiu. Isso se chama escala analógica de dor e é bem difundida, utilizada não só por nós ortopedistas, mas também pelos anestesistas e outros colegas médicos. Uma relação importante é da dor com os fatores de melhora ou piora, que seria a dor que melhora com repouso, que piora com atividades físicas, e também qual é a hora que essa dor aparece, se ela é mais no começo do dia, se ela é pior após os esforços. Tudo isso influencia e já ajuda a nortear o nosso diagnóstico de qual é a origem, qual é a causa dessa dor. A dor pode se relacionar com o grau de atividade que a pessoa exerceu no dia e ter relação com os dias em que ela desenvolve mais esforço, ou mesmo ter relação com fenômenos neurológicos, como alterações de sensibilidade da pele no local ou distante da origem da dor. Pode ter alteração associada como uma perda de força na perna, que já me leva a uma suspeita para uma dor na coluna, uma dor radicular ou uma dor neuropática, que se diferencia um pouco da dor do desgaste do quadril. Se a dor ocorre de forma repentina, súbita, eu tenho que pensar em alguma outra doença e não no desgaste. A dor de desgaste, a dor da artrose, se ela não for uma artrose rapidamente progressiva, ela, na maioria dos casos, costuma começar como uma dor leve, que vai progredindo de forma contínua e tem a ver com atividades físicas repetitivas, atividades que envolvem esforço ou que envolvem maior mobilidade do quadril. Se a dor está relacionada ao repouso, é uma dor de muito pior prognóstico. Ela representa um desgaste muito maior que a dor que melhora com o repouso. Alguns pacientes não podem andar nem 100, 200 metros, que precisam interromper o trajeto para amenizar um pouco da dor. Nesses casos, a suspeita é de que ocorra uma doença muito mais grave, um grau de desgaste muito maior do que os pacientes que começam a sentir dor depois de andar 2, 3, 4 quilômetros, por exemplo. O que a gente precisa tirar de lição nesses casos? Que a avaliação ela serve para individualizar o seu caso, individualizar a sua dor e poder classificar o quanto a dor tem atrapalhado o seu dia a dia, as suas atividades do dia a dia. Pacientes com radiografias semelhantes possuem graus diferentes de dor e possuem comprometimento maior da articulação do quadril. E como se explica isso? As pessoas precisam de forma diferente da sua articulação. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com o corpo, que precisa usar de forma contínua a articulação do quadril, trabalha o dia inteiro subindo e descendo escadas, tem um grau de exigência, um grau de atividade muito maior do que uma pessoa que trabalha num escritório, que trabalha sentado o dia todo. E a pessoa que tem um grau de mobilidade maior durante o dia pode sentir mais incômodo, mais dor, mais limitação que uma pessoa que trabalha no escritório.
uma dona de casa, uma pessoa que faz atividades domésticas que exigem muito esforço, elas têm uma tendência a sentir mais incômodo, que ter maior prejuízo da sua função do que uma pessoa, por exemplo, sedentária, que vai ter o mesmo raio-x, mas talvez não teria necessidade de realizar um tratamento cirúrgico, por exemplo. A artrose do quadril ou coxartrose possui um quadro clínico clássico que eu vou detalhar para você. Qual que é o objetivo disso? Eu tenho cada vez mais me encontrado com os pacientes que assistiram um vídeo meu e falaram: puxa, Dr. Rafael, quando você falou sobre aquela determinada doença, parecia que estava falando comigo. Então hoje eu quero conversar com você e ver se eu estou falando especificamente da sua dor. Dizer para você que, apesar de tudo, as pessoas têm graus de dor diferentes, têm graus de comprometimento diferente da articulação. Talvez você se encaixe para um desgaste mais leve, ou mesmo para um desgaste mais grave, quem sabe. Mas que para cada tipo de dor, para cada tipo de articulação, existe um tratamento específico que deve ser discutido. A queixa inicial de quem tem desgaste no quadril é uma dor na região da virilha. Essa dor é pontual, mas muitas vezes ela pode se irradiar pela face interna da coxa até a articulação do joelho do mesmo lado. A dor vai ser sempre acompanhada de algum grau de rigidez articular, que seria a limitação de movimento do quadril. Essa avaliação de rigidez articular já é percebida na história. Quando eu questiono o paciente sobre a sua limitação física, muitas vezes o paciente já está até adaptado, mas há muitos meses ou anos esse paciente não consegue fazer uma higiene adequada do seu pé durante o banho, cortar a unha do pé, e existe uma diferença do lado doente para o lado são, para o lado sadio. A perna que tem artrose, ela tem uma limitação de movimento maior. Isso pode ser identificado nessas atividades. Calçar um sapato, calçar uma meia acaba sendo um tormento, acaba sendo uma dificuldade. Tem alguns pacientes até com volume abdominal maior, que são mais gordinhos, que têm aquela barriga mais pronunciada, eles até imaginam que a dificuldade seja por conta do volume abdominal. Mas não, quando eu realizo o exame físico e comparo o lado sadio com o lado doente ou o lado mais comprometido, é visível a diferença de movimento que um lado tem para o outro. Se você já está mancando ou notando que uma perna está mais curta que a outra, também é sinal de um desgaste mais avançado. Pode ser que a bacia esteja torta e isso pode ser resultado de uma doença na coluna, como a escoliose, ou isso pode representar algum grau de desgaste ósseo muito grande, uma deformidade grande da cabeça do fêmur, ou um desgaste, uma perda do estoque ósseo da bacia, que venha representar até um desafio um pouco maior na cirurgia, se tiver indicação de um tratamento com prótese total do quadril. Por isso é importante que o paciente não demore tanto para procurar o médico. Existem pacientes com diferentes percepções de dor e com diferentes tolerâncias à dor, mas não podemos deixar a pessoa sofrer tanto até propor um tratamento mais definitivo para ela. O fato de você mancar ou claudicar representa muitas vezes uma atrofia da musculatura e um grau mais grave de comprometimento da articulação. Lembre que essa musculatura precisa estar forte o suficiente, porque isso vai ajudar no processo de reabilitação, tanto reabilitação da dor, se não for caso cirúrgico, como no pós-operatório de uma cirurgia de prótese total do quadril. Alguns pacientes não queixam tanto da dor, mas sentem o quadril bem travado, bloqueado, sentem ele pegar durante alguma atividade física ou durante um esforço dentro de casa. São essas as causas mecânicas de bloqueio que lembram a rigidez articular, que também está relacionada com o desgaste do quadril. É muito importante realizar durante a avaliação de um doente com desgaste a avaliação também da coluna lombar, porque problemas na coluna podem irradiar e simular dores no quadril e também eles podem coexistir. A pessoa ter um desgaste no quadril, ter uma artrose do quadril e ter um grau maior de comprometimento da articulação da coluna.
Eu costumo comparar a articulação do quadril com a roda de um carro. A borracha do pneu seria a cartilagem hialina, que é aquele colchãozinho que a gente tem na articulação e que ajuda um osso a deslizar sobre o outro. No caso, o fêmur, a cabeça do fêmur, que é o osso da coxa, deslizar dentro da bacia no acetábulo, que é aquela taça onde a cabeça do fêmur articula. Os graus de artrose representam o quanto que essa roda do carro está comprometida. Nos casos mais leves, você teria o pneu ficando careca, tendo um desgaste ali da borracha do pneu. Os casos moderados, você já tem um desgaste muito grande da espessura dessa borracha, chegando a aparecer aquela lona logo abaixo do pneu. E tem pacientes que continuam rodando com esse carro, com esse pneu avariado. Depois de um certo tempo, acabou toda a borracha do pneu, a roda do carro começa a entortar, que seriam as deformidades da cabeça do fêmur e o surgimento dos osteófitos, que são mais conhecidos de forma popular como bicos de papagaio. Estes osteófitos servem para travar a articulação do quadril e são responsáveis pela rigidez. Eles têm o objetivo, que é falho, de aumentar a superfície de apoio da cabeça do fêmur. E ao mesmo tempo eles tentam travar a articulação do quadril, porque entendem que quanto mais movimento o quadril, maior a dor, mais acelera o desgaste. Então os osteófitos vão tentar bloquear esse movimento, mas esse bloqueio da articulação acaba sobrecarregando muitas articulações vizinhas, que no caso seriam a coluna lombar e o joelho logo abaixo, forçando essas articulações, e se a pessoa continuar sem tratar a articulação do quadril, ela pode comprometer essas duas articulações vizinhas. Continuando a avaliação do quadril doente, um exame que eu acho indispensável é a radiografia simples do quadril. Nos casos de artrose, só ela já basta. Nós não precisamos lançar mão de exames mais complexos, como ressonância magnética e tomografia. A ressonância, principalmente, vai ajudar no desgaste mais leve, os desgastes onde aquela borracha do pneu está só um pouquinho mais fina, mas que não tem um comprometimento mais grosseiro da articulação. Eu costumo utilizar na minha prática a classificação de Tênis, que é uma classificação radiológica do desgaste da artrose do quadril, e ela é dividida em 4 graus. O grau 0 é o quadril normal, onde nós temos a espessura total da cartilagem, que é entre 4 e 5 milímetros no raio-x simples, e não vemos nenhum sinal de comprometimento dessa articulação. No grau 1, nós temos algum grau de esclerose subcondral, que é um osso logo abaixo da cartilagem mais branco, mais denso ali. É uma imagem radiopaca na região onde está ocorrendo o maior atrito da articulação. Você tem um grau leve de estreitamento do espaço articular e o início de formação de pequenos biquinhos de papagaio, ou seja, os osteófitos iniciais. No grau 2, conseguimos identificar uma redução moderada do espaço articular, ficando restrito a 1-2 milímetros de espaço articular, pequenos cistos subcondrais, que já são sinais de uma artrose mais moderada, e uma perda moderada na esfericidade da cabeça do fêmur. Lembra daquela roda deformada, torta? É isso aí, a cabeça do fêmur já começa a ficar um pouco comprometida e perdendo seu formato original. No grau 3, existe uma redução severa do espaço articular, chegando a encostar osso com osso na articulação do quadril. Cistos grandes, tanto na cabeça do fêmur como no acetábulo, podem ser identificados. Grandes osteófitos tentando travar aquela articulação, travando realmente o movimento da articulação do paciente. E existe uma deformidade acentuada da cabeça do fêmur, chegando até em algumas doenças a cabeça do fêmur quase que sumir dentro da articulação do quadril. As classificações em ortopedia, elas servem para nortear o nosso tratamento, servem para classificar o grau de comprometimento da articulação, no caso da articulação do quadril. A classificação radiológica da artrose do quadril,
ela é muito mais acadêmica do que prática, porque no fim do dia, o que vai nortear o seu tratamento é o grau de comprometimento das atividades do dia a dia, o quanto a dor atrapalha e o nível de dor, para não deixar que você tenha um comprometimento tão grande, físico, emocional, ou até dos outros órgãos e sistemas, tomando cada vez mais remédios analgésicos, remédios muitas vezes opioides, para tentar mascarar a dor que tem origem mecânica, que tem origem ortopédica. Existem pacientes que têm o mesmo raio-x, a mesma imagem na radiografia do quadril e que têm objetivos diferentes. Pacientes que têm um comprometimento muito grande da articulação do quadril, porém eles estão adaptados a essa condição e não desejam realizar cirurgia. E existem pacientes que estão revoltados, inconformados e que mesmo em menores graus de artrose, eles querem voltar a ter 100% da sua condição física. E isso, ao meu ver, é o mais importante na hora da gente avaliar o paciente que tem desgaste do quadril. Essas diferenças fazem com que o tratamento seja cada vez mais individualizado, mais adaptado para cada tipo de paciente. E é por isso que o médico não pode ser substituído por um questionário online ou por um robô que vai decidir qual é a melhor opção do paciente de acordo com um simples raio-x ou de acordo com 10, 20 perguntas respondidas num questionário simples. E aí, consegui te ajudar? Se você acha que de alguma forma esse conteúdo ajudou você a entender melhor a dor do seu quadril e o grau de comprometimento da sua articulação, eu vou pedir agora um favor. Eu vou pedir para, se você não for ainda inscrito, inscreva-se aqui no canal e aperte o botão do like para ajudar esse vídeo a espalhar para um maior número de pessoas e talvez ajudar a entender e a conhecer melhor quais são as dores e quais são os problemas da articulação do quadril. Muito obrigado e até o próximo vídeo.